Bem, voltando aqui para a nossa segunda parte da nossa revisão, agora vamos tratar do capítulo 46, que é justamente a Revolução Russa. E aí vamos por parte, vamos ser bem objetivo nessa parte aqui. Eu tenho algumas especificidades para fazer bem interessante e espero que você fique ligado. Como por exemplo, o que nós não podemos esquecer é que o seguinte, que lá na Primeira Guerra Mundial, na terceira fase, que é justamente naquele momento em que Vladimir Lenin assina o Brest-Litovsk com o Kaiser Guilherme II, que se dá a famosa saída da Rússia na guerra. Então isso acabou ocasionando vários prejuízos para a própria Rússia, tá bem? Mas era a única maneira que se tinha para poder tirar a Rússia da guerra, já porque a Rússia estava iniciando um processo de mudança radical no seu modo de produção. Estava saindo do socialismo para o famosíssimo, saindo do capitalismo para o famosíssimo socialismo. E é interessante pensar que no histórico da Rússia, certo? Onde vai acontecer, onde será o cenário dessa revolução, né? Essa grande mãe Rússia, um dos maiores impérios do mundo, em extensão territorial, populacional, que chegava a cerca de 175 milhões no ano de 1914, tá certo? Em que um dos seus primeiros czares, ou na verdade, teve início com o primeiro czar, Pedro I, e aí tem um outro czar também famoso na segunda metade do século XIX, que é justamente Alexandre II. Então eu não posso esquecer de jeito nenhum desses caras. E o próprio Alexandre II, a início de conversa, no ano de 1861, resolveu fazer reformas sociais, que era na verdade libertar os servos, daquelas atribuições de servidão, distribuir terras de uma forma muito desordenada, que acabou sendo o mais beneficiado disso tudo, foi justamente os kulaks, né, que eram os pequenos e médios proprietários de terra, e a maior parte das terras ficaram ainda com a elite aristocrática. Então, isso acabou gerando um clima de insatisfação muito grande, já que a Rússia, antes da Revolução, era atrasadamente na questão econômica, tá certo? Seu governo concentrado em uma monarquia absolutista, principalmente o grande destaque, o famosíssimo Nicolau II, o czar Nicolau II. As terras eram concentradas nessa pequena aristocracia. Cerca de 80% da população vivia do campesinato em condições miseráveis, tá certo? E essa insignificante população aristocrática vivia, tá certo, do luxo, da ostentação, tá certo? Muita pomposidade e um atraso econômico que havia mesmo assim começado uma industrialização. Uma industrialização essa dependente de capitais estrangeiros. E aí dentro desse próprio histórico que a Rússia tem, nós temos o ano de 1905. E nesse ano de 1905 é interessante saber que começa a haver manifestações pacíficas por reformas sociais e diante do palácio do governo, né? E essas manifestações pacíficas que acabaram por acontecer foram reprimidas violentamente por fuzis, e no único dia cerca de 1000 pessoas são assassinadas. Então a grande represália do governo czar, que não resolvia os problemas sociais, isso acabava acarretando uma insatisfação muito grande. E claro que as ideias sociais começaram a permear e começaram essa poeira a baixar. Eles começaram a se reunir nos famosos sovietes, tá certo? E começaram a propagar as ideias socialistas, tá certo? Porque eles... E dentro dessas ideias estava o grande conflito, que era justamente a Rússia despreparada, tá certo? E com seus desastres militares, tá certo? Desde a guerra contra o Japão, a derrota contra o Japão, e estando numa guerra de proporção mundial, do lado da Entente, né, do lado da Inglaterra e da França, né? Então uma inflação a colapso, meu amigo, na questão econômica, e nada disso era resolvido. Então o que é que vai acontecer? Nos sovietes, que era justamente os famosos comitês, um conselho na qual era representados por
camponeses, soldados, por operários, tá certo? Então, nesse meio, então a ala intelectual, ela resolveu meio que liderar todas essas insatisfações. Galera, essa que estava inspirada nas ideias do Karl Marx, nas suas obras, nas obras de Marx, o Capital, o Manifesto Comunista, então de como implantar todo esse socialismo na Rússia. Então, os soviéticos acabaram que foram maturando todo esse modelo de socialismo que deveria ser implantado, certo? Então aí nós temos o famosíssimo Lenin. Aí aparece aí o Lenin, cara, aparece o Lenin aí na questão toda. Por quê? Porque dentro dos soviéticos existiam dois grupos. O grupo dos bolcheviques, liderado por Lenin, tá certo? Que tinha uma visão radical. Tinha o grupo dos mencheviques, que era liderado pelo Kerensky, que assume a revolução quando o Nicolau II é forçado a abdicar o trono. Ele assume em fevereiro e março de 1917. Só que tem um detalhe. Kerensky não consegue fazer com que a Rússia tenha essas mudanças esperadas. E uma delas, que vai até ocasionar uma grande impopularidade ao seu governo, é justamente ele não retirar a Rússia da Primeira Guerra. Então a Rússia despreparada, a Rússia com seu colapso econômico, então ele não tira a Rússia da Primeira Guerra. Isso foi trazendo uma insatisfação grande, tá certo? Uma insatisfação tão grande que acabou avantajando aos bolchevistas, liderado pelo próprio Lenin, a tomada do poder. Quando? Em outubro, novembro de 1917. E aí, meu amigo, com Lenin no poder, a primeira grande medida de Lenin é retirar a Rússia da Primeira Guerra, e consegue com aquela assinatura do documento Brest-Litovsk, com o famosíssimo Kaiser Guilherme II, e aí retira a Rússia da Primeira Guerra. E aí o que é que vai acontecer? Vai haver uma distribuição de terras, tá certo? Entre os camponeses, vai haver um fortalecimento dos soviéticos e, claro, a famosa implantação da ditadura do proletariado. E é interessante saber também que o próprio Lenin, na tentativa de fazer crescer a economia, certo? Vou ficar sempre dando uma pescada aqui no meu celular, que é para saber o tempo para poder terminar. Então o próprio Lenin, tá certo, no seu governo, para poder fazer com que a Rússia cresça economicamente, lança a famosa NEP, a nova política econômica, que permitiu o funcionamento de pequenas e médias propriedades particulares. Tanto poderiam ser rurais, quanto poderiam ser urbanas, tá certo? Mas aí o Lenin, pouco a pouco, foi anexando as repúblicas vizinhas, como a Letônia, como a Estônia, como a Lituânia, e depois várias outras foram dando origem à famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a gente conhece resumidamente como a União Soviética. E é interessante que depois da própria morte do Lenin, em 1924, as disputas foram acirradas nas eleições, e quem estava por trás das eleições era o famoso Stalin, certo? Joseph Stalin, e o famoso Trotsky. E aí quem vence é o famoso Stalin. E aí Stalin governa de 1924 a 1953 e foi um ditador dos mais terríveis, porque ele acabou sufocando todos os direitos individuais dos russos. Entre eles, a própria liberdade religiosa. Então, foram perseguidos os que seguiam a qualquer fé religiosa. Então, ele reprimiu implacavelmente seus adversários. E qualquer coisinha, meu amigo, mandava logo para a Sibéria, para morrer logo de frio. Então, o próprio Joseph Stalin implanta os famosos planos quinquenais, que eu quero reforçar aqui com você, justamente nesse processo aqui, que ele diz aqui, ó. Os planos quinquenais, certo? Essa política econômica, era uma política econômica definida desde 1928. E assim, por meio de um planejamento econômico estatal, isto é, elaborado por técnicos do governo, esse período de 5 anos estabeleceu e desenvolveu uma indústria pesada,
explorando reservas de carvão, de ferro e de petróleo. Isso tudo eu estou lendo na página 524 do nosso livro. Mecanizou a agricultura e promoveu uma imensa coletivização dos meios de produção, do campo, a extinção forçada da propriedade privada da terra. Tudo passou a ser público, certo? Tudo controlado pelo Estado, tudo controlado pelo braço de ferro do Joseph Stalin. E aí eu não posso esquecer também uma coisa importante, certo? Que é o seguinte. Eu vou até soltar aqui um pouquinho para que você escute bem. Eu quero falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E aqui no filminho que foi feito em 1999, olha o que está lá nas páginas, das páginas 10, a partir da página 10 e vai até a página 12, certo? No livro dele. Essa narraçãozinha aqui que foi colocada no filme, ó. Escuta só. Isso dá para você ouvir. Animais, o mais sábio entre nós tem palavras que serão ditas. Essas palavras vieram em sonho ao velho major e agora devem ser ouvidas. Meus amigos, não acho que estarei entre vocês por muitos dias ainda. Tive uma vida longa e agora é meu dever passar a vocês aquilo que entendo como a natureza de nossa vida. Os animais nasceram para uma miserável, laboriosa e curta existência. Recebemos apenas comida bastante para suportarmos fazer nosso trabalho. Como não somos mais úteis no final, nós somos mortos com extrema crueldade. Não! Não! Sim. E quem é o responsável por nosso sofrimento? O homem. O homem é nosso inimigo. Então, no livro do A Revolução dos Bichos, na página 12, diz assim, ó. Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas. Resume-se em uma só palavra: homem. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga do trabalho desaparecerá para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o que dê para pegar uma lebre. E aí vai. Então, ele classifica o grande sonho do porco, major, né? Então ele trata-se do que, na verdade? Então todo esse trecho metafórico, fictício, ele permite estabelecer uma correspondência. Que é o quê? A Revolução Comunista. Tá certo? Através do proletariado. Inspirado em quem? No famosíssimo Karl Marx. Então essa obra aqui, ó, fantástica. A melhor sátira já escrita sobre a face negra da história moderna. Tá certo? De primeira qualidade, não há dúvida, comparável a Voltaire. Então fica ligado nisso, galera. Então, isso aqui é muito importante e eu espero que vocês tenham aprendido nessa revisão. E não esquece, no mais, chupa essa manga. Beleza? Então tchau pra vocês e se liga na revisão. Adoro.com. Dia o homem procura um caminho, lidera seus passos ao final. Dia sem saber que pela noite vem. Dia o homem remonta uma ideia, procura de um elo que cura o vazio, que lhe dê um sentido a tudo isso.
preocupado. Ensinei a amar, ensinei a perdoar. Todo dia estou a porta e bato. Dirijo